Bom dia, boa tarde, boa noite, caros espectadores do nosso canal do Lang Videocast do YouTube. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui. E hoje nós temos um convidado aqui especialíssimo, espetacular. Ele é músico, ele é escritor e ele é advogado. E ele é o autor do livro Uma Fina Camada de Gelo. Esse livro sensacional, que define só a camada de gelo, porque conteúdo tem muito. E é grosso, hein? Que conta a história da cena musical curitibana dos anos 80 e 90. Suas histórias, o porquê que as bandas aconteceram, desaconteceram, por que elas decolaram e depois pousaram. Toda essa história está aqui nesse conteúdo desse livro. Indico todo mundo, que todo curitibano tem que ler esse livro. E o não curitibano também, né? Acho que o Brasil inteiro tem que ler esse livro para entender o que acontece aqui no Sul. E antes de apresentar eles para vocês, nosso caro Eduardo Mercer, eu queria presenteá-lo, inclusive, né? Que a gente sempre tem um presente do nosso patrocinador, a Enoteca Decanter, que fica lá na Inácio Lustosa 250, ali no São Francisco, pertinho do Miller. E hoje eles mandaram para você, Eduardo, de presente, o vinho, o tradicional vinho, para você apreciar em casa. Muito obrigado. Assistindo a nossa entrevista. Vai ser devidamente degustado. Por favor, por favor. Maravilha, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Esse vinho é... Vamos colocar aqui, fazer um merchan. Isso. Pode fazer, pode fazer. Tem a promoção lá ainda, Tino? Continua, não? Tem. Ó, pro pessoal aí do Dolang Os Dolangers que forem lá? Os nossos Dolangers que forem lá na Enoteca Decanter. Você atrapalha deixar aqui? Isso, põe lá depois. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Pode deixar, Eduardo. Os nossos caros espectadores, os Dolangers que acompanham aí, inscritos no nosso canal, Dolang Videocast, todos eles têm um desconto bem legal lá na Adega Decanter. Tem vinhos lá que saem de R$ 59,90 por R$ 49,90, vinhos que saem de R$ 69,90 por R$ 59,90. É só chegar lá no balcão, falar com o Paulo, com a Alessandra. Fala que é um Dolanger. Com a Keila, fala que é um Dolanger e o teu desconto tá garantido. Maravilha. É isso. Lincoln também já aqui com a gente, né? Salve, galera. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado. Vamos fazer um bate-papo, um bate-bola aí bem bom. Eu vou saudar vocês que nem o Paul McCartney cumprimentou no show agora em Curitiba. Tudo bem, piazada? Boa. Isso mesmo. Jair, Tino, é um prazer conhecer vocês dois. O Lincoln, meu amigo, prazer é nosso, faz pouquíssimo tempo, só 32 ou 33 anos. Quase a idade de Cristo. Acho que vocês erraram a conta, deve fazer mais aí. Pô, tá louco, cara. É uma satisfação estar aqui com vocês. Não existia Inver 2 nessa época ainda. A gente que agradece aí a participação. Legal. Vamos fazer uma conversa boa. Bate-papo. Pode perguntar o que quiser, eu não tenho papas na língua. Olha lá! Conta pra gente, então. Conta um pouco do conteúdo do livro pra gente aqui. Fala a essência da história que tá nesse livro aqui. Por que desse livro, né? O que aconteceu? Tudo começou em 2013. É um projeto do Fabiano Neves, que teve banda junto com o Lincoln, Falsa Doutrina, foi a época que eu conheci eles, 1991. Eu não era nascido ainda, mas... E o Fabiano comentou que tinha acontecido muita coisa boa nessa época que a gente teve banda. Puta. Nós somos nascidos no começo da década de 70. A gente começou a ter banda ali por volta de 86, 87... E na virada para os anos 90 a gente já estava mais ou menos afiados. E o Fabiano comentou, falou, cara, aconteceu tanta coisa legal em Curitiba nessa nossa época, que eu acho que merecia um registro. Daí ele, o lado mecenas dele, ele resolveu patrocinar o projeto, que é o livro, esse aqui, e um documentário, que tem o mesmo nome, mas foi feito por outras pessoas, pegou um outro recorte de tempo, são obras, têm o mesmo nome, mas são independentes. E daí eu comecei a escrever o livro, fazer pesquisa em 2013 e terminei em 2017. Uau! Daí o que aconteceu? A ideia era falar só dessa nossa geração. As bandas que começaram a despontar em final dos anos 80. Mas daí eu pensei o seguinte, falei, cara, já que eu tô com a mão na massa, como é que eu vou fazer um livro do rock? E não tinha. Esse aqui foi o primeiro livro específico sobre o rock autoral curitibano. Sim. Antes disso, tem aquele famoso livro Alaranjado,
que foi organizado pelo Manuel Neto, mas é um livro de vários autores e que fala sobre vários estilos de música, várias épocas. Isso. Ele fala bastante. Uma coletânea de artigos. Uma coletânea de artigos. Daí eu pensei, já que é o primeiro livro exclusivo sobre o rock, e eu tô com a mão na massa, não vou ser vadio, né, cara? E vou fazer algo que eu acho que... Apesar de acharem que roqueiro é vadio, né? Mas não, porra, não, nada a ver, né, cara? Porra. Não, mas daí quando o trabalho é sério, a gente veste a camisa por e isso manda que é rock, ver, né? Daí eu falei, eu tenho que falar sobre o Blindagem e sobre o Beijo à Força. Porra, que são duas das principais bandas daqui de todos os tempos. O Blindagem ainda está nativa. Sim. O Beijo à Força, infelizmente, acabou, mas foi uma banda espetacular. Entre as melhores do rock brasileiro. Com certeza. Né, dos anos 80, de todos os tempos, na minha mais ou menos modesta opinião. E daí eu também tive que puxar para as bandas que deram origem ao Beijo à Força e ao Blindagem. O Blindagem, o Ivo e o Paulo vieram da Chave. Legendária banda que foi uma pequena revolução em Curitiba nos anos 70. Eles faziam um rock de primeira, uma influência daquele blues rock do Johnny Winter. Sim. Não, e a voz do Ivo, né, porra, sensacional, ali. E o Paulinho Teixeira moendo na guitarra, era bom demais. E o Beijo à Força veio da contrabanda, que foi uma experiência tão revolucionária que surgiu e já explodiu. Eles chegaram a tocar no Circo Voador, em 82, e a contrabanda também deu origem a outras duas grandes bandas de Curitiba, além do Beijo à Força, que foi o Ídolos de Matinê e... uma das melhores bandas que Curitiba já teve, na minha opinião, que é o Opinião Pública, que depois passou a se chamar Opinião Primata. Provavelmente, em termos de criatividade e originalidade, foi a principal banda daqui, Opinião Pública. Era muita época de aquela coisa do rock alternativo, né? Muita bandinha tocando, saindo das garagens, indo pros bares, né? Pros botecos da vida. É verdade. Literalmente. Né? Da nossa geração, a gente começava a tocar com, sei lá, 12, 13 anos. Isso. Com 14 a gente já estava fazendo banda. E com, sei lá, 15, 16, ou antes até, já estava tocando por aí. Em bar, claro, já estava tocando em bar, em festinha. Claro. Daí toda festa que tinha, a gente falava, não, eu posso fazer um som aí com a minha banda. Cara, e aquele empenho, né? Carregar bateria, amplificador. É o que a gente estava falando outra vez aqui na outra entrevista. O Cordone até falou disso, né? Que o problema é o batera, né? O cara tinha que ter carro. Naquela época era ou ele tinha que ser amigo de alguém que tinha carro. É verdade. Porque, pô, montar tudo, parafernália toda. Não é que nem hoje. Tá lá a batera no bar, leva os pratos, tal, monta o negócio, do outro e pronto. Depende do bar. Cara, mas é que no próximo livro que eu vou lançar, de frases extraídas de música, tem uma frase do Bob Marley que eu tenho citado muito. Onde existe vontade, há sempre um caminho. Então, na nossa época... a gente dava um jeito, cara. Dava um jeito. A gente ninguém tinha carro. Não. Mas a gente dava um jeito de levar bateria na festa. Amplificador, pegava emprestado. Tinha um brother que surgia com alguma coisa. Exatamente. Sempre tinha alguém que aparecia. Sempre. Uma guitarra. O pai do amigo botava todo mundo no porta-malas e levava. Isso. A minha primeira banda foi assim. O pai do baixista... catava todos os equipamentos de todo mundo, os restos, que a gente não tinha tanto equipamento, mas botava tudo na belina e vamos aí. E levava a gente pra tocar. E era o que rolava. Era muita raça, né? Muita raça. E hoje em dia, em comparação, garotos, assim, filhos de amigos que tocam algum instrumento, eu pergunto, daí, você tá tocando guitarra, você pretende ter banda, tal? Eu não vejo mais essa vontade. Não. O máximo que eles fazem é gravar em casa, no próprio quarto, que hoje em dia, se você tem um celular, você grava. E às vezes cada um na sua casa. Exatamente. Só mistura o som e boa. Grava, manda a faixa pro amigo na casa dele. Mixa, produz e solta na internet. Eu tenho, não sei se eu posso falar a palavra, mas parece que hoje em dia os jovens, até para manter relações íntimas, estão adotando muito essa modalidade. Cada um na sua casa, manda uma foto, um vídeo. Então, esse contato presencial, olho no olho, físico, parece que eles estão perdendo isso. A convivência social humana, assim, ela tá indo pro buraco, né? É verdade. Não, e é uma época que a gente fala, assim, eu até sendo mais novo, mas... as misturas de tribos... Não muito, né? As misturas de tribos que tinha em Curitiba, né, cara? Eu me lembro muito, assim, nessa comecinho da década de 90 ali, né?
época de Syndicate e tal, tinha a galera do skate, tinha o pessoal do metal, tinha o rap, o punk. E os caras se encontravam na rua. Reggae. Sim. É. E o reggae era a galera mais lá, né, do morro, cegado, tal, né, do elefante rosa, tal, da cadeira branca, mas era mais tranquilo. E eu me lembro, cara, dessa galera se encontrava na rua, dava umas treta e tal. Agora, quando eles estavam no bar, curtindo o som que fosse, o maior exemplo disso era o Syndicate. Juntava skatista, cabeludo, metaleiro, dando moche lá da caixa de som. Punk, tudo skatista lá fora com skate. O punk entrava lá pra ver anões de jardim, rato de porão. E todo mundo junto, cara. Eu lembrei de uma história boa. Eu tinha acho que a minha primeira banda autoral chamava-se O Grande Problema. Nossa. Que era a mesma turma de amigos. Era uma banda que a gente montou em 88, 89. Na verdade, eles montaram antes e eu entrei depois. Sim. Mas eu já era amigo dos caras, já tocava com eles em outras bandas antes. E depois, o núcleo dessa banda deu origem à banda Alley Blues, que foi a minha principal banda autoral. E na época do Grande Problema, eu conheci o Neri da Rosa, que é um famoso agitador de Curitiba, desde os anos 80, porque ele trabalhava na agência de publicidade do meu tio. Daí meu tio falou, tem uns caras aqui que lidam com música, vem conhecer eles e tal. Eu cheguei lá, conheci o Neri, isso foi em dezembro de 1989. Caramba. Daí eu cheguei lá, daí eu falei, Neri, eu tenho uma banda aí, a gente toca um rock tradicional, meio rock nos 60, daí ele pegou na hora o telefone e ligou pro Edson Aranha, Edson Vulcanes. Sim, telefoninho de disco, né? Eu tô aqui com o Edu, do Grande Problema, põe os caras pra tocar na próxima festa aí. Cara, a próxima festa chamava-se Santa Claus is Dead. Nossa. Foi no RU do centro ali, da Federal. Sensacional. Nossa, até arrepiou agora. Deus, imagina o que não aconteceu antes Cara, daí. o palco, pra você ter uma ideia, eram as mesas. Sim, acredito. Empilhadas, eu não sei como que eles... Ali na Ébano Pereira. Na General Carneiro, não é? Na André de Barros? Amintas de Barros. Amintas de Barros. Isso, Amintas de junto Barros. da reitoria. Sei. Cara, daí saiu, eles fizeram Filipeta, esquina ali, né? Filipeta é panfleto, Sim, né? panfleto. Na linguagem da época. Tem que Pros traduzir pros jovens. Pros jovens não sabem Cara, Filipeta. eu lembro que tocou Abaixo de Deus, tocou uma banda chamada Escória. Abaixo de Deus com o Jeff na O batera. Missionários. Missionários. O Jefinho na batera, moendo desde moendo aquela já, época. Ele tinha sempre. 17 anos. Sempre. E a gente tocou. Cara, a gente chegou lá e a gente viu aquela galera, skinhead, punk, rockabilly. Daí eu olhei pros caras e falei, cara, Houston, temos problemas, cara. Daí o Rodrigo Canales, que é meu parceiro de longa data, era baixista do Grande Problema. Canales, não Cannabis, né? Canales. Canales. Ele chegou pro Aranha e falou, Aranha, a gente quer ser os primeiros a tocar. E eu falei, porra, qual é de vocês? Falou, cara, se você põe a gente pra tocar em terceiro, quarto lugar, vai ser um banho de água fria dessa galera, vai dar ruim. Cara, daí nós fomos os primeiros, cara. A gente tocando lá, daí tinha uma música que era um rock meio rhythm and blues chamado Amor de Bar, que a gente tocava. Sim. Acho que foi a terceira ou quarta música do show, a gente tocando, de repente eu olhei lá no fundo, cara, tinha uns rockabilis dançando, cara, a música. Puta, aquilo me deu um alívio, cara. Eu falei, puta, cara, se tem alguém ali gostando, cara, a gente não vai apanhar, vamos sair inteiros daqui. Tudo certo. Daí fizemos um show rapidinho, porque era muita banda, né, cara? E todo mundo na fissura de tocar. E foi bem isso, cara. Vários estilos. O Abaixo de Deus era um crossover, né, cara? Era um metal, meio punk. Faziam um punk. Eu tinha banda de todos os estilos ali no RU, cara, e tudo. Isso que era legal. Respeitando, cara. No Tuque tinha isso também, rolava de vez em quando. O Tuque era mais teatro metal, né? Era mais metal, mas eles faziam meio que intercalado. Jogavam uma banda mais ou menos pra mais quem não sabe, lenta. Né? Só o que é o Tuque, onde é a Tuque. Isso, o jovem aí tem noção pessoal, do que a pessoa da idade dele não lembra, né? Da minha idade, por exemplo. E se a piazada você pôr no GPS, não vai aparecer Não Tuque. vai aparecer Tuque. Vocês têm que saber aqui agora. É ali no Largo da Ordem, aquela galeriazinha que passa por baixo da... Puta, fugiu o nome da rua agora. Augusto Stelfield. Stelfield, isso. É, atrás da catedral. Atrás da catedral, tem os pontos de ônibus hoje, né? O chamado famoso Walking Dead. Você descia a galeria lá embaixo, cara, você saía outra pessoa do outro lado. Eu acho que é Júlio Moreira, Júlio Moreira. Tinha um teatrozinho que era o Teatro Universitário de Curitiba. Embaixo, cara, teve um músico, não sei se era do Epidemic, que era uma banda de metal. Banda de metal. Que ele disse que no Tuque
nos shows as paredes suavam. Pô, eu achei tão linda essa frase, cara. Eu coloquei em destaque no livro. É verdade. Mas é verdade. É um antes do Potato, que as paredes do Potato também soavam. Outra coisa, cara, outras coisas que aconteciam nessa época, que você pensando hoje parece impossível, tinha show dessas bandas, cara, tipo Abaixo de Deus, banda autoral, alternativa, Sim. no Teatro do Paiol. Teatro do Paiol. Eu lembro que eu fui Paiol. com um amigo meu, humano, que era vocalista do Estúpido Estupro, de Psychobilly. A gente era vizinho e pegamos o Interbairros, fomos no Paiol ver uma noite que tocou Aí já é mais Epidemic, novo, já tinha Interbairros. Metal, tocou Abaixo de Deus. Cara, tocaram várias bandas, cara, cada uma de um estilo legal demais. Aquela época se usava muito esses teatros, esses espaços alternativos para fazer show de banda. Primeiro porque o pessoal não tocava muito cover, né? Era muito mais som autoral, né? Foi aquele comecinho dos anos 80, final dos anos 70, que veio o movimento punk, veio aquele som progressivo do Pink Floyd também, Supertramp, aquelas bandas. E aí a galera tava com aquela quantidade de informação, de musical do rock and roll com várias vertentes, assim, e daí ali começou a sair muita mescla de estilo, muita banda de som próprio em Curitiba. É verdade. Então usava esses espaços alternativos para fazer show, porque também não tinha tanto bar. Tinha Curitiba é uma cidade que tinha, sei lá, cara, começo dos anos 90 e... começo dos anos 90 que começou a abrir, mais bares. Exatamente. No comecinho dos anos 90 começou a abrir bar, mas estamos falando do começo dos anos 80 isso. Não, isso que eu falei já 85, era final dos anos 80. Era finalzinho dos anos 80. Mas era o final dessa leva, que era dessa cultura toda de usar muito teatro, espaço alternativo, porque não tinha bar. Não tinha bar em Curitiba. Era 3, 4 bares, assim, eu lembro, outra banda. Eu lembro que na época, nesse início da década de 90, a gente, banda Falsa Doutrina, participou de um corre lá na Estação Primeira. Aí eu lembro que foi feita uma triagem aí de, vamos ver quantas bandas tem em Curitiba. Tanto cover quanto autoral. Na época, eu lembro, foi levantado que tinha entre 250 e 280 bandas. Caraca. Isso eu tô te falando em 1990, 91. Bom. Hoje em dia, tem muito mais. Só que fez o contrário. Naquela época, tinha 250 bandas. E tinha pouco lugar para tocar. Hoje você tem vários bares e não tem onde tocar. Porque eles não abrem, assim... Agenda fechada. Agenda fechada. Além de ter panelinha entre os bares, tem panelinha entre as bandas. Uhum. Tem o grupinho lá, o grupinho que não se dá com o grupinho de os cada intocáveis lá que você não consegue nem chegar perto. Era diferente daquelas épocas, por exemplo, tua banda tava tocando lá no bar, ou seja, lá onde fosse na festa, o Tino aparecia. Ô, Tino, vem aqui dar uma canja. Aí já falava da banda do Tino. É verdade. Lincoln e tal. Era muito assim. E hoje você vê que não... E os bares cresciam por causa disso. E eu lembro quando eu comecei a tocar, assim, no comecinho dos anos 90, que eu era adolescente ainda. A gente ia no Potato, ia no Hangar, ia nos bares, até no Nova, que quando tinha... O Gypsy Dream começou no Nova, que é lindo. Eu lembro. Aquela cena toda. Você ia nos bares, cara, todos os músicos se encontravam, todo mundo era amigo, todo mundo se dava bem. Todo mundo dividia as coisas. Hoje não tem mais isso, cara. Não. Você vê algumas bandas aí, às vezes a gente vai dividir palco aí com banda à noite, cumprimenta os caras, vai trocar uma ideia, como naquele tempo, assim, o gurizada mais nova, eles já ficam meio isolados, não querem muito papo com você, sabe? Não tem aquele esquema legal que tinha antigamente. Social. Pois é. Porra, que saía amizade, cara. A música construía um cenário de amizade gigantesco em Curitiba. Verdade. Isso era uma coisa impressionante. E eu acredito que nessa pesquisa que você fez do livro, deve ter pego bastante histórias parecidas como essa dessa época. Antiga, de bandas. Sim, o que acontece? Como eu tive banda a partir de 1986, eu tinha 14 anos. Eu toquei numa banda, minha primeira banda chamava Quadrilha de Morte. Nossa. Era uma banda punk que deu origem... Imagine hoje uma banda com esse nome, cara. Vai presa? Foi uma das bandas que deu origem aos Missionários, que foi a primeira banda de Psychobilly de Curitiba. E eu nunca tinha me tocado disso. Eu fiz parte da pré-história do Psychobilly de Curitiba, que é o estilo musical mais forte daqui. Eu não tinha me tocado, cara. E eu também fiz parte da primeira banda de blues a fazer música autoral em Curitiba. Eu não tinha me tocado disso até fazer escrever o livro. E participei da primeira banda de reggae autoral, que foi o Grauara, que eu comecei a tocar em 92.
Caraca. Você abriu a Engraçado, porta. Nós somos pioneiros, né, cara? E pra gente, na época, você não tinha essa noção. Não tinha essa noção. Parecia que as coisas estavam acontecendo há muito tempo já. Não. É verdade. Porque você já tocava, já conhecia a galera, já ia montando aqui e tal, tal. Então, o que aconteceu? Eu participei da cena um pouco, né? Com algumas bandas de rock autoral e de música autoral, né? Porque era blues ou reggae. Mas eu também participei muito como espectador, porque tinha muita banda que eu falei aqui no livro que eu ia assistir. Cara, Beijou a Força, Blindagem, Abaixo de Deus, Jambi, Black Maria e várias outras, Opinião Pública. Juliette Joe. Que eu fazia questão de assistir os shows porque curtia o som. Então eu acompanhei muitas histórias aqui do livro, eu era testemunha do que aconteceu ou fiquei sabendo logo na época e tal. E daí muita gente eu já conhecia pessoalmente e também aproveitei para me aproximar de algumas figuras que eu já admirava muito e usei o livro como pretexto. Eu entrevistei o Arnaldo Machado, vocalista do Opinião Pública, um figuraço, foi bom demais conhecer ele. O Rodrigão e o Ferreira, do Beijou a Força, também. Sensacional. Criei uma proximidade com eles. E algumas outras pessoas também que o livro me oportunizou eu conhecer e me aproximar. E, cara, eu, apesar de ser novo, criança ainda nessa época, mas eu também. Eu me lembro andando pelas ruas de Curitiba. Era bacana porque, assim, né? A gente até falando isso em outras entrevistas, a gente falou disso. Que era os bares em Curitiba, né? O cara abria uma porta, quebrava umas paredes, botava uma luminária lá, uma luz. Um balcão de madeira que ele mesmo fazia. Geladeira. Às vezes, que nem... Eu vou dar o importante exemplo. era a qualidade da geladeira, né? É isso. Cerveja gelada e garrafa. Isso, né? E o palco, que às vezes era a caixa de cerveja virada ao contrário. Uma fritadeirinha, uma chapa com as batatinhas. É isso aí. E tá feito o bar. Eu lembro daquele bar lá que eu fui uma vez. Isso já era mais pra frente, né? Mas o que eu e o Paulão fizemos uma vez no Salim, quebrou o balcão do bar, um bêbado lá quebrou o bar e tal, e, cara... O Baba Salim? Não, era um outro... Ixi, é outra... Era o Salim antes do Baba. Era um outro bar. Também tocava muita banda alternativa lá. Legal. A dona do bar era muito amiga do Lino, então tudo aquele povo fechava o Linos, eles iam lá pro bar dela. Era ali na Alameda. Aí aconteceu isso, quebraram o balcão. Porra, cara... Terça-feira, quebrou o balcão, não tem grana, o que nós vamos fazer? Tinha uma construção na frente, fomos lá, pegamos as madeiras, montamos o balcão, e a gente lembrando bem dessas épocas, que era assim, né? Pegava as madeiras, montava... Era mais mão na massa, né? E todo mundo fazia, um brother aparecia com uma furadeira, um sabia pintar, e o bar começava. E assim começou muito bar nessa época em Curitiba, né? E daí, de repente, tem uma banda, vem tocar aqui. E aí vinha, né? E daí começava o bar, a bandinha tocando. Altas vezes. É verdade. E daí chegava um amigo do amigo que trazia alguém que conhecia. E chegava uma guitarra. Porra, o Tino estourou a corda da guitarra do Tino, do baixo do Tino. Porra, chegava alguém ali. Não, cara, pega a minha aqui. Alguém tinha uma corda, alguém tinha alguma coisa. Então sempre tinha isso. E hoje eu não estando mesmo no cenário musical, enfim, mas eu vejo isso, né, de espectador nos bares. A bandinha foi lá, tocou, acabou, o cara corre, guarda a guitarrinha dele, as coisas tal, sai e vai embora. Não. E a outra banda meio que se vire, né? Tipo, cara, sabe que eu tenho uma história desse negócio de aparecer com uma corda do nada, né? Quando a primeira banda que eu tive, assim, que a gente foi tocar mesmo, era a banda Urbanescência, em Curitiba, né? Foi uma banda que na época ela... Como é que é o nome? Urbanescência. Urbanescência. Foi uma banda na época que... foi bem naquela época de 1994, 95... que a banda começou e que tava uma moda daquela galera da nossa idade escutar muito aqueles punk rock mais moderno, mais melódico, assim. Bad Religion, Offspring, era Offspring que tava se lançando no mercado, então, e não tinha banda que tocasse, o nosso repertório era isso. A gente curtia esse som, vamos tocar. E eu conheci o Marcelo, que era o nosso vocalista, e ele tava ensaiando com uma outra banda, e eu tava com um amigo meu que era guitarrista, o Ali, ele falou, pô, eu vou na casa de um cara lá perto no bairro, lá no Boa Vista, o Maçã, ele é baterista, tá tocando com os caras, me chamou pra fazer uma guitarra, vamos junto lá. Eu falei, então vamos. Fui com o Ali, cheguei lá, os caras foram começar a ensaiar, não tinha microfone. E aí tinha uma eletrônica, 3 quadras dali, cara, na frente do terminal do Boa Vista. Eu nem conhecia os caras, eu falei assim, pô, tá faltando microfone, eu vou buscar um microfone.
Mas eu nem sabia que tinha diferença de qualidade do microfone, cara, pra você cantar e um microfone que vendia numa eletrônica ali, com... Microfone do bingo, né? Uma lapelinha dentro, um cabo, assim. Microfone do bingo. Mas enfim, cara, eu fui lá, tipo, sei lá, custava... 22, 34. Custava na época, sei lá, tipo, R$15 o microfone na eletrônica, da Lesson, assim, bem sem vergonha. Eu levei o microfone, os caras ficaram impressionados, cara. Eu apareci com o microfone e eles conseguiram ensaiar. E ali eu conheci o Marcelo, que daí depois a gente montou a Urbanescência e tal. Foi mais ou menos a história da corda. Sempre alguém aparecia com um troço. Legal. Assim mesmo. Você ainda comprou um microfone. E eu que peguei um microfone da época que minha mãe tinha um toca-fita, assim, que o microfone era um cabinho P2, assim, que você pegava pra falar e gravar fita. Se eu tivesse um desse, eu ia em casa buscar, não comprava. Minha primeira banda eu ajudei levando um microfonezinho assim, porque não tinha nada. Só. Cara, quando eu comecei a tirar música, a gente ainda não tinha afinador eletrônico. Os instrumentos eram uma merda. Eu lembro que pra eu tirar o jailbreak do AC/DC, que ficava fora, assim, da frequência, não era nem 440 Hz, assim, a frequência de afinação do disco. Eu tive que colocar no toca-disco a música, o disco, assim, começar a colocar moedinha em cima da agulha e ficar com o telefone batendo lasão pra afinar o baixo, assim, no telefone. E ao mesmo tempo eu entender, cara, que tava chegando no tom, pesando o disco e diminuindo a rotação, assim, ó. E aí eu consegui achar o tom, falei, agora eu vou tirar essas músicas. E o pior, cheio de moedinha, você volta, né? E volta, e volta. Era assim que eu tirava música. Por isso que eu toco bateria. Não tinha YouTube pra você ver o cara fazendo. YouTube lá tem 200 caras best cover. Você bota o nome da música lá, tem... Quando eu tava fazendo o livro, tava eu fiz um esqueleto, né, um roteiro de capítulos. Sim. E daí eu fui escrevendo tudo, daí eu senti no final, porque a linha de corte são as bandas surgidas até 96. Isso mesmo. Acho que é a época que... É o último ano. De 97 em diante não participam aqui. Daí, só a Xé também tinha. Só que daí eu senti necessidade de fazer um capítulo falando sobre como a tecnologia... Porque no começo do livro eu conto uma história que o Paul McCartney e o George Harrison tinham 14, 15 anos, ou um pouco menos, talvez. Estudavam juntos no colégio e queriam aprender a tocar. E eles sabiam fazer um acorde na guitarra, que era o Mi maior. Daí não sei quem chegou no colégio que eles estudavam e falou que do outro lado de Liverpool tinha um cara que sabia fazer um segundo acorde. Caraca. Que combinava com o Mi maior. Cara, eles pegaram um ônibus, atravessaram Liverpool 1 hora para chegar lá para o cara ensinar. Eu vou falar o nome do acorde, quem é músico vai gostar de saber. O Si com sétima, que é o acorde dominante do Mi maior. Eles fizeram, olha o empenho para aprender um mísero segundo acorde. Para dobrar, né, o conhecimento harmônico deles, que era um acorde, e dobrou. Passaram a 6-2. Os caras não tinham nem revestir em Liverpool. Não tinha cor de cordas. Isso, daí eu falo da dificuldade da nossa época. Cara, você tinha que tirar, queria cantar uma música em inglês, cara. Ia lá tirar a letra, tudo errado. Tirar música, você não conseguia tirar, daí tinha que pedir pra alguém. Sorte de alguém ter a letra. Ter o disco com a letra dentro. Mas mesmo assim era raro. Eles tinham que pegar o disco de novela lá, Hipertensão Internacional, A Gata Comeu. E tirar a música de ouvido. Mas disco de novela não tinha letra, cara. Não tinha. Eu peguei uma vez um brother que era vocalista. Eu não vou falar o nome dele, hoje ele é um cara conhecido, participou até de programa aí. Mas nos anos 90, isso, cara, ele tinha um caderno com as letras, assim, e ele cantava metal na época, e canta muito esse cara. E ele escrevia as letras, do jeito que ele escutava, ele escrevia. É tipo com a nossa gramática, né? Tipo, com a nossa gramática da língua portuguesa. Escrita fonética. Ele escutava aquela fonética, transpunha ali e escrevia. E ele cantava inglês daquele jeito. Se tava certo ou não tava certo, a gente não sabe, mas ficava muito próximo do que a gente ouvia. Só que ele não tinha noção do que ele estava cantando. Ele não tinha nem onde ele buscar. Era o jeito que ele tinha de fazer o caderninho de letra dele. E era um caderno, não era nem uma pasta, cara. Um caderno com espiral, assim, que ele botava. Porque pasta com plástico, como tinha os músicos. Isso aí e cantava pra caramba, cara. O cara cantava metal, ele cantava Iron Maiden, cantava uns troços assim, tipo... Cara, afinadíssimo, assim... O cara cantava 3 horas de show, não perdia a voz. Perfeito. Tinha 17 anos na época, cara. Daí está... E daí eu contei essa história dos Beatles, né, no começo do livro. Contei sobre como que era na nossa época. E daí eu falei sobre os dias atuais,
em que quem quer a letra de música tem o celular no bolso, já acha ali. Já tá ali. A letra, os acordes, tudo isso. certinho. Independente se você não tem... Você tá ouvindo uma música, putz, quem canta isso? Você pega põe o celular, já o Shazam ali te diz que Daí, quem é... você quer aprender a tocar música, vai no YouTube. Tem os lá guitar cover da 30 vida lá. caras do mundo inteiro, você pode escolher. Aí você tem backtrack, que você põe de fundo e vai fazendo junto. Exatamente. Então, Só não aprende quem não quer. Exatamente. Porque é muita vagabundagem. Hoje em dia tá muito mais fácil. Só que daí ninguém quer, cara. Porque parece que teve um decreto do Itamar aí, né, em 94. Ele decretou que era R$150 o cachê dos músicos em Curitiba e tá até hoje valendo esse decreto, né? Aí quem que vai querer tocar? É verdade, né? Quem que vai querer tocar, cara? Que até, porra, em 94 era 150 por músico. Hoje, em 2024, continua a mesma coisa. Eles só aumentaram a consumação, de 40 para 50. É verdade. É verdade. Quem que vai querer tocar, cara? É isso mesmo. Ninguém quer tocar. Quem quer tocar? Meu filho. Meu filho tem 15 anos e é fora da curva, assim. Ele gosta de jaqueta de couro, ele escuta metal, porrada, coisa clássica, Beatles, Stones, toca guitarra num modus meio das antigas, assim. Ele gosta de professor presencial, não fica muito ligado na internet. Ele busca informação, mas quando é pra tocar rock, ele prefere que o professor... Que guitarra que ele gosta? É, Les Paul, né? Ele começou com uma Les Paul bem louco, né? Quando ele puxou pra mim e falou... Ótimo. Pô, eu quero tocar Esse guitarra. tá bem encaminhado. Parabéns, pai. Eu quero tocar salvo, guitarra. né? Tá salvo. Cara, então veja uma guitarra. Eu achei que ele ia chegar com aquelas extratozinhas, né? Clássica que todo mundo começa. Ele falou assim, né? Eu quero uma Les Paul. E, cara, você não sabe pegar uma paleta que é uma Les Paul. Guitarra difícil pra começar. E pesada, né? Pesada. Les Paul é guitarra pesada. pra guitarra experiente. Ele falou, mas eu gosto da Les Paul e vou aprendendo a Les Paul. E tal, tá tocando bem, cara. Ótimo. Tocando bem. Já tocou com a gente, com o Old Roosters. Já fez show, já foi feliz pro palco, em saber. cara. Já foi pro palco. Foi pro bar de jaqueta de couro, guitarra, amplificador, tocou, cara. Como assim os velhos tempos, assim, sensacional. A esperança. A esperança. Não, aí tem uma galerinha aí que ele tá descobrindo da idade dele, cara, uma piazada que tá na cena, assim. Então eu acho que talvez a gente tenha uma volta. Mas tem, cara, é uma coisa, assim, que nem eu tenho uma filha de 19, né? Ela não aceita, mas... Ela tem umas musiquinhas lá no playlist anos 80 lá. Coloca lá, por exemplo, Sweet Dreams. Ela não admite. Ela não admite. Quando escuta lá atrás, cantandinha a música, né? Agora que ela dá aula de inglês e tal. Então o inglês dela, né? Daí tô dirigindo aqui só escutando ela cantando a musiquinha. Aí se eu troco, dela, por que você trocou? Eu falo, ué, não é música dos anos 80? Música de velho? Você conhece a Indiara, né? Toca a gaita de boca. De vista, sim, do Milk and Blues. Milk and Blues? Sim. Sabe com quem que ela tá fazendo no tour? Não. Nos Estados Unidos? Com o Dave Stewart do Eurythmics. Não me diga. Sensacional. Espetacular. O cara conheceu ela no Instagram. Mandou mensagem pra ela. Dave e tal, não sei o que. Ela não acreditou. Não conhecia. Não conhecia. Ela foi, daí todo mundo, não, pô, como você não conhece o Dave Stewart? Imagine. E eu vejo isso, é o som. Tá viajando de avião particular com o cara. Imagine, cara. cara. Com a banda. Espetáculo, né? Isso o que eu vejo que chama a atenção deles é muito o som, a musicalidade, né? A pegada, o som ali, a música chama a atenção deles. Cara, deles. Curitiba sempre teve artistas espetaculares, bandas espetaculares. Cara, tem músico aqui bom. Eu conheço, tem muito amigo, cara. Guitarrista bom, baterista bom, cara, baixista bom. Cara, cantor, assim, vocal, muito. Agora, conta pra gente, eu tô falando isso porque eu quero fazer uma pergunta. Conta pra gente, cara, que nesse livro aqui tá o conteúdo que ele desfecha, dizendo por que Curitiba nunca decolou na cena musical brasileira. Antes de te responder, deixa eu só fazer um acréscimo ao que você acabou de falar. Pode falar. Eu entrevistei o Abonico Smith, que é um jornalista, ele tem a nossa idade, eu digo minha e do Lincoln, ele é de 72. E começou a escrever em jornal, acho que com 16 ou 17 anos. E ele tinha uma coluna na Gazeta, primeiro no Indústria e Comércio, e depois migrou para a Gazeta. Certo. No final dos anos 80 Esse é outro que a gente tem que trazer aqui. Esse é uma e ele ia nos shows e fazia... Fazia crítica. Fazia crítica. Fazia... Das bandas autorais de Curitiba naquela época. Então, olha como é que eram as coisas. As bandas tinham um lugar para tocar, e domingo, na Gazeta do Povo, o maior jornal do Paraná, tinha uma coluna... Que, se não me engano, acho que era meia página. 4 colunas, meia página. A galera acordava domingão cedo para comprar o jornal na banca. Para ler a coluna do Abonico, ele falando das bandas de música autoral. E era antes de ser Caderno G. Exatamente. Daí depois teve o Caderno G, que era maior ainda, né? Cresceu
a coluna e Eu tal. tenho alguns recortes dele falando Legal. sobre falsa doutrina. E Guardado. o Abonico, ele fez uma síntese sobre o rock curitibano que eu sempre uso para resumir o que foi, né, como que dá para sintetizar em poucas palavras o que foi o rock curitibano, e dou o crédito a ele, né, nada mais justo. Ele falou que Curitiba sempre teve boas bandas em todas as vertentes do rock, sempre teve bons músicos. Essa é a principal característica do rock autoral curitibano. Sim. Tinha banda de metal, crossover, psychobilly, reggae, rock tradicional, Bastante coisa, blues. Todas essas áreas, vertentes, tinha muita alguém gente tocando, boa né? tocando e fazendo música. Sempre teve. Então, o problema aqui de Curitiba nunca foi falta de qualidade Não, isso não. musical. Não. É por isso que eu te fiz a pergunta. Exatamente. Então, E vamos lá. soubemos que teve banda que recebia em dólar, né? Soubemos Verdade. aqui. Tinha banda que Tinha recebia banda em de dólar. reggae que recebia em dólar. Recebi em dólar. Lá com o Dudu The Cash, na primeira No entrevista lá, Zimbábue, você no usou Zimbábue pagava em dólar. Pagava o cara em Ele dólar. conta. Ele falou pra gente. Pagava em dólar. Eu sei de uma banda cover dos anos 80 que cobrava em dólar. O Irmãos Brothers. Banda do Abílio, do Orlando Bertoldi e do Amândio. Do Amante. Do Amante. Do Amante. Amante. O Amante em breve estará aqui. 87, 88. Isso, quase início da Nessa época década de eles estavam 90. tocando. E tinha pouca banda cover na época, eles tocavam super bem, um repertório super bacana, era um trio. Sim. E os caras eram muito disputados. Eles fixaram, né? Era a época de inflação Sim, lá em galopante cima. no Brasil. É, Sim. daí... Eles fixaram o cachê em dólar. Época da Sunap. Mas respondendo a tua pergunta, Então, vamos lá. Que Vamos essa, lá. essa é uma Essa- pergunta de milhões, cara. eu fui entrevistar o Coelho Gusso, Marcos Gusso. Marcos Gusso. E o Irineu Almeida Sauro, que foi road de algumas bandas, trabalhou com o pessoal do Beijo à Força lá no estúdio que eles tinham, a Grande Garagem, que grava. A grande garagem que grava. E ele foi de uma banda punk chamada Sara 752. O Irineu nem era para participar da entrevista ao Almeida Sauro. Eu fui entrevistar o Marcos Gusso, mas ele estava lá e deu os pitacos dele. E ele acabou falando uma das frases mais importantes, cara, das minhas entrevistas. Hoje, como as coisas acontecem, né? Às vezes por acaso. Ele disse assim, que Curitiba não dá o calço que os artistas daqui precisam. E depois eu falei que o principal problema, até onde eu consegui enxergar, foi isso mesmo. Então, o que acontece? Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são locais que têm uma cena local, e as bandas de rock sobrevivem, os escritores, poetas, né? Da cena. Rio Grande do Sul tem muito escritor Tem. gaúcho que tem. vive do que eles vendem Um de monte. livro lá. As bandas, né? Tem CTG em toda a cidade do Rio Grande do Sul, e nesses CTGs tem uma estrutura onde as bandas de rock podem ir tocar. E os gaúchos têm interesse em ouvir, prestigiar os seus próprios artistas. Eles têm são bem E bem Curitiba, bairristas, infelizmente, Não. é o contrário. É o contrário. É o contrário. Curitiba gosta do que vem de fora. Do que vem de fora. Cara, Então, Sempre. o que falta... E daí, o que acontece? Lá no Rio Grande do Sul tem essas bandas que vivem... Por exemplo, Ultraman. Eu li aquele livro do Ricardo Alexandre que fala das bandas dos anos 80. Que Ultraman é uma banda gaúcha Croco. que faz muito sucesso lá. E uma É uma época baita eles estavam em dúvida se eles deviam ir para o Rio São Paulo para tentar um sucesso nacional e tal, não sei o quê. Ficaram. E daí eles estavam. Um dos caras da banda estava conversando com o Ricardo Alexandre num boteco, e daí chegou uma menina, falou. Uma menina, não, uma guria, como eles dizem no Rio Grande, né? guria. Chegou a guria lá. E falou: pô, você é do Ultraman, eu adoro a banda, trilegal, tchê, e aquela coisa. Daí o Ricardo Alexandre falou: cara, se vocês quiserem ir pro Rio de Janeiro, pro São Paulo tentar a sorte, vocês podem ir, cara, mas E eles vocês são não muito- vão ter isso lá, pelo menos num primeiro E momento. eles são muito de tocar na praia lá. Ultraman. Ah, sim. O Tonho Croco adora essa cena de tocar em praia Legal. e tal. Então, o que acontece? Os caras que têm uma banda em Porto Alegre, eles conseguem viver da sua música. E aqui em Curitiba isso não acontece. Curitiba, não, como disse o Almeida Sauro, Curitiba não dá o calço que os artistas daqui precisam. E como disse o Rodrigão do Beijo à Força, Curitiba é uma cidade que trata muito mal os seus artistas. Trata. Então, eu acho que o problema Isso é. que impediu que bandas daqui conseguissem obter uma projeção nacional foi isso. Elas não tiveram como se manter
aqui enquanto o sucesso nacional não chegava. Será também que não é por causa deles, dessa época aí, as bandas do trauma do Petropan não dava a devida importância pro corre de se organizar para se promoverem e em vez de ficarem mais concentrados no tocar? Ótima colocação, Lincoln. Pelas entrevistas que eu fiz, cara, eu reparei que, né, nas bandas da nossa época tinha de tudo, cara. Tinha gente que só tava afim de se divertir. Uhum. Acho que era a grande maioria. Tinha gente que só tava afim de pegar as gatinhas. A maioria. A maioria. A Mas banda tinha foi criada para isso. muita gente querendo fazer música. Pois é, a gente deu na trave. E muita gente querendo divulgar o seu trabalho, fazendo o que podia e o que não podia para que as coisas acontecessem. Boi Mamão, por exemplo. Boi Mamão. Os caras eram excelentes instrumentistas, o show deles era... A gente tocou junto. Caiu no queixo, né? Sim, bandaça. E eles fizeram sucesso até em rádios universitárias nos Estados Unidos. Pelo que eu percebi, não tinha contato muito próximo com eles, mas eles levaram muito a sério. Ah, sim. E quando a coisa não vingou... O René era muito nessa linha. Porque ele trabalhava na TV na época, quando tinha uma banda. Então ele já estava indo para a profissionalização da banda. Então tinha muita gente que levava a sério, sim. O Blindagem, né, que era uma banda que sempre levou a sério. Sim, sempre. Os caras tiveram, acho muito que, sério. estúdio, gravadora, um negócio assim no Paraguai, com o Alberto, acho que tinha estúdio lá no Paraguai, na época. Não tem isso final da década de 80. Nessa época era difícil. Porque o Alberto também trazia equipamento de lá para alugar. Então, tinha... Eram poucos, mas tinha muita gente se dedicando, levando a sério, tanto na criação, porque a banda envolve muita coisa, né, cara? Você tem que criar suas músicas, fazer o arranjo, É o que eu digo. gravar, depois divulgar, é muita ensaiar, achar lugar pra Isso, tocar. é muito trampo. E tem gente que fala, né? Pô, tem artista que ganha milhões, mas não precisa ir muito longe. O cara vai tocar aqui numa casa mais conceituada em Curitiba, fala assim, meu cachê é 450, 500 pila, tá. Ora, o cara vai ali, 3 horinhas, cara, vai tocar, faz um som e ganha aqui. Meu, você sabe o que aconteceu? Antes disso, Né? Eu quero falar pra você que tá assistindo, assim, e não sabe. Né? Assim, tem 2 coisas que o curitibano não dá valor nenhum. É pra músico e cozinheiro. Vocês não sabem qual o caminho que a gente trilhou pra chegar ali e, cara, entregar um prato que foi feito em 15 minutos pra você comer em 5. Entendeu? Ou tocar uma música de 3 minutos, cara, pra você balançar a cabeça e tomar 2 goles de cachaça. Você não tem noção do que a gente passou, o que precisou pra chegar até ali. Se você colocar na ponta do lápis, você monta uma banda, você compra o teu instrumento pra tocar, aí você define repertório, define tudo. Ah, tá. E aonde a gente vai ensaiar? Vamos locar o estúdio. Hora de estúdio. Manutenção do equipamento. Gasolina pra você sair da tua casa e pro ensaio. Da tua casa pra ir tocar no bar. Isso ninguém vê. Não, tem até uma descrição do músico. O que é o músico, né? O músico é um cara que sai de casa pra ganhar 50 reais, andando num carro de 5 mil, carregando equipamento de 50 mil. Cara, é surreal. Por isso que eu levo Curitiba é assim. Entendeu? Por isso que eu levo minhas gaitas, que é mais barato. O cara vai lá, cara, 50 na verdade, é uma analogia, assim, né? Isso, mas é um cachê miserável, o cara num carro velho, cara, só que pra ele fazer aquilo lá, o cara tá carregando 50 mil de equipamento. Mas eu conversando esses dias com uma pessoa de uma fonte bem confiante, diz que Curitiba não tá melhor do que São Paulo pra tocar à noite, em termos de cachê. Meu Deus do céu. Lá tá o fim dos tempos. Lá tá na faixa de 150 pro cara tocar 3 horas. Meu Deus do que céu. Absurdo, cara. São Paulo que é a terra da oportunidade, né? Lá tá difícil. Tá bem difícil. Cara, eu lembro quando eu parei de tocar na noite, foi em 2005, 2006. Nessa época, 2005, eu tinha uma dupla com o Zorba Mestre. Lembro. Conexão acústica.
a gente ganhava, naquela época, 150 ou 200 por músico, por show. Não mudou muito, Então, Era era 2005, cara. era o São decreto do 18 Itamar. anos, 19. o decreto de Itamar, tá valendo até Continua, hoje. mas continua assim. Continua. A gente tá tocando na noite aí meio direto, tá assim, é 200, 250. Aí tem lugar que às vezes você pode dar uma cutucada, uma apertada maior, 300. Aí uns 80 de consumo, 100, depende. Mas nada acima disso. Pois é. Nada acima disso. Agora também tem uma outra coisa, né? O problema não é o bar pagar o cachê, né? O bar até paga o cachê. O problema é o público querer pagar a entrada, né? O cover artístico, coisa do jeito. Cara, tá tudo errado nessa cena aqui. Cara, mas eu acho que assim, hoje em dia mudou muita coisa, né? Tá, Muita coisa mudou. mudou. Muito. Mas muita coisa eu acho que regrediu. Bastante. Acho que- Se a gente- Essa mudança teve mudanças que Se- foram regressos. Se a gente vê por esse lado de bares e bandas. Acabei de me lembrar de um fenômeno interessante por duas razões. Chamado A Banda Mais Bonita da Cidade. Quando eles explodiram no YouTube com aquela música chamada Oração. Oração. Isso. Uma música, na minha opinião, bem feita, bem construída. É Sim, o que a a gente letra chama de dela. chiclete musical, que ela Ela entra gruda, no teu isso, ouvido e ela ela gruda. fica Aham. num looping mental. Eles conseguiram fazer O clipe da música eu achei muito interessante. Uma galera numa casa, e a câmera em movimento único, né? Ia descendo Aham. a câmera, passando. bem legal. E a galera no maior astral e tal. Essa música explodiu no YouTube, que foi um fenômeno que só foi possível com a evolução tecnológica, que não tinha na nossa Não época. tinha na nossa né? época. Jaqueline, quando nós dois somos os velhos é. da mesa, né? Eu Eu vou dirigir a palavra a idosos. você, os idosos, the elders. The Elders. Cara, mas eu vou falar Então, uma na coisa. nossa época, outros tempos, né, compadre? É, Que era outros tudo era tempos, mato, né? né? Tudo era Isso, mato. tudo era mato. Mas- Então, mas- hoje em dia, com a evolução do YouTube, internet, todas essas coisas, possibilitou esse fenômeno que para nós era impossível, que é a divulgação do videoclipe e a viralização Sim. A própria e produção. sem o né? intermediário, que é a É. gravadora. Vai direto do artista para o público. É do it Sim, yourself. E É. viraliza de maneira Veja- orgânica. As pessoas, Sim. uma divulga para É isso outra aí. e a coisa... Vai Veja mandando que link foi pra o um, Acorda mandando Pedrinho link lá. pro outro. Acorda Pedrinho. Não, Pô, existem... Só que a internet, o YouTube, principalmente, a internet, ela é 880. Não, você tem que saber usar. Cara, o negócio viraliza assim, e geralmente o que viraliza é do nada. Você não sabe por que viralizou, ninguém sabe por quê. Ou senão eu vou te falar um negócio. Cara, tem um vídeo que a gente gravou no Estúdio Tenda, da banda Urbanescência, em 2014, que tá no YouTube, lá no nosso canal, divulguei um monte. Cara, a gente tá em 2024, tem 150 visualizações lá. Só que em 1993, a gente gravava uma fita demo, fazia 150 cópias de fita demo e vendia em uma semana. Verdade. Uma coisa meio É, estranha. bem isso. A gente fez 1000 discos. Quando a gente gravou o Capilares Solares, foram 1000 cópias. É Imagina. bastante coisa. Pagamos em dólar na época. Daí que eu tava falando da banda mais bonita, que aconteceram dois fenômenos. Um foi esse, o sucesso que eles fizeram, né, do dia pra noite. E o segundo, que me chamou muita atenção, foi o Facebook, era a Coqueluche na época, foi a chuva de críticas. Neles? Não, principalmente de músicos daqui de Curitiba, detonando eles, cara. Que aquilo era ridículo, que aquela Isso não música era uma música, porcaria. isso não é música pra tocar. Cara, mas assim foi uma coisa, eu fiquei até constrangido. Que eles chamam de haters hoje, né? Exatamente. Eu fiquei Os assim, haters. Eu fiquei assim, chocado, cara, de ver tanta gente detonando. Eu falei, cara, se você não gosta da música deles, ok. Não ouça. É não isso aí, ouça, isso aí. né? É, Isso, simples assim. que nem quando a gente era criança, quem não gostou da história que conte outra. Que conte outra. Né? Cara, mas assim, dava pra perceber que as pessoas, e muitos músicos, estavam incomodados, cara. Mas não era... Exatamente, dor de cotovelo. Você fez um No gesto, fundo eu é falei isso. que eu não tenho papas na língua, eu vou falar. É isso aí. É isso aí. Cara, mas é isso aí foi o mesmo. que eu senti, cara, Pois dor é. de despeito. Dor Eles de estavam se cotovelo dando pelo bem e os sucesso. caras não admitiram. Tanto que o livro, esse aqui, Uma Fina Camada, eu até pensei em começar o livro contando essa história. Porque isso mostra uma coisa que a gente sabe que existe, chamada autofagia curitibana. Tem mesmo. Entendeu? Tem. Isso acontece com a Porra. música, com o bar.
Com tudo. Exatamente. Gastronomia, eu vou Exatamente. pôr, tive É, restaurante tudo. quase 20 anos aqui. tudo. Cara, isso a gente, assim, coisas simples do dia a dia, né? Você vai lá, posta um negócio no teu Instagram lá, no teu story lá no Instagram. Sei lá, política, futebol, uma coisa tua. Eu não gosto daquilo, de tal coisa, ponho lá no story. Cara, daí vem um monte de Uma gente. chuva. Daí eu uma falo, cara, enxurrada de é o gente. meu Instagram, eu coloquei, tá lá. Não gostou? Passa. O que você veio falar? Passa o dedo, né? Cara, é igual catraca, vai, próximo. Tá lá, é Não, meu, cara, coloquei, pronto. Daí, porque você não sei o quê, porque você... Cara, o problema é meu, não gostou, vai embora, pronto. Cara, rede social, as pessoas falam o que querem porque a mão do outro lado tá longe. É verdade. Entendeu? Se tivesse fácil. do lado, eu não Porque falava. atrás de uma tela qualquer um é. Entendeu? Cara, corajoso. quando você pra falar alguma coisa pra alguém, a mão do cara tava do teu lado... Ô, nossa época de colégio, como é que Era era? um Bom, na época de respeito vocês total. é pior ainda, mas na minha época de colégio, como é que era? Você resolvia na hora ali, filhão. Não, eu respeito. Resolvia na hora. E o que acontece? Tá, era um pedala robinho, um tapa, um empurrão, um soco, uma porrada. No outro dia tava de novo, os caras juntos, tomando Passou, suco. Passou. Passou, beleza, e vambora, entendeu? E a ofensa era minúscula. Isso. Agora os caras verdade. fazem ofensas absurdas. Tem gente que se suicida, cara, porque Para de falar. lê uma enxurrada de comentário por algum motivo lá, cara. Você foi Tem cancelado. casos assim. O... História do cancelado, cara. o grupo Meta Mas bloqueou tua conta. 3 dias sem poder usar. Isso. Cara, mas é que eu digo, pode escrever é nada. tudo de... A nossa, na época que a gente passou, tudo era difícil, né? A gente tinha que suar, lutar. Porra, cara, então, o mimimi, né, que a gente fala hoje... Mimimi. Na nossa época, cara, você tinha que ir atrás. O teu pai falava, filha, se vira, cara, vai. Vai, mas o ônibus vai ter... Vai, cara. Porra, eu nunca esqueço 7ª série, Leôncio Correia, eu vou te falar mesmo. Você não tem nem se ele tá vivo ainda. Professor Dário de português, cara. Ele chegava de sapatinho social, assim, entrava na sala, apostila lá do colégio, aquela que o MEC dava lá e tal. Página, sei lá, 72, abre aí, vamos lá, proparoxítona, não sei o quê. Aí ele escrevia uns troços no quadro lá pra gente copiar. Se vira. Ele escrevia no quadro, quando ele não ia fumar pra fora da sala, o cigarrinho dele, ele botava o pezão em cima da mesa com a meia furada e ficava com o dedão pra fora da mesa mexendo assim, ó. Cara, quem que prestava atenção no que tava no quadro, cara? Ninguém, velho. Daí ele ficava subiandinho com o dedo pra fora da meia furada mexendo assim, cara. Porra! Que horror. Professor de português. Era um incentivo pra ninguém reprovar de ano. Cara, e o cara era bom no Claro, que ele pelo fazia. menos, né? Se livrar daquela Cara, cena. se livra daquele E cara. pior que o cara era bom no que ele fazia. E marcou, era um professor que, pá, é aquilo, não tem. Vai reclamar dele. Não vai, é o que tem, cara. Então, assim, tinha muito essa. A gente tinha que sobreviver, né, no colégio. O bullying. Verdade. Cara, eu era gordo, sempre fui gordo, gordinho e tal. Chegava em casa, pai, não sei o que e tal. Aí um dia ele olhou pra mim e falou, tá, me chamou no espelho, Se vira. olha no espelho aí. Daí eu olhei no espelho, você é magro? Não. Você é gordo, não é? Sou. Então por que você tá chorando? Então emagreça. Mas pai, não dá. Errado sei o ele quê. não tava. O seu Jair não tava errado. Você é gordo, né? Então, você é gordo. Daí fala, eu sou gordo de saúde e você, né, eu tenho saúde e você é magro de nascença, você é doente e tal. Pai, não deu certo. O cara me bateu. Ó o teu tamanho. Senta a mão nele também. Aí você fala, pô, o pai incentivando o filho a bater. Não, ensinando a se defender, cara. Exatamente. Hoje em dia tá E, cara, e a incentivando gente bater. tinha que ir pro colégio no outro dia. Se não se defender Pai, fazendo mas o respeitar. cara vai zoar comigo. Cara, vai pro colégio, tem que ir pra aula. Se vira. E, cara, e era assim. Esse é E mesmo. cada um tem uma história, cada um de nós, enfim, tem, ou passou por isso. E, cara, eu sempre fui gordinho da sala, às vezes tem que se virar. Aí o que aconteceu? Eu virei amigo das meninas. Mas isso E assim, vai, cara. no a gente nosso, passou no por nosso meio musical, sempre foi assim também. Não é se virar. diferente, isso quer dizer, não é diferente. A gente não tinha computador, tinha que arrumar uma máquina de escrever pra bater, fazer fanzine, pra fazer propaganda da fanzine, banda. nossa. Xerox reduzido. Xerox reduzido, Xerox os recortes ampliados. Daí veio o e tal. mimeógrafo, né? que ajudou. Aí você pegava Colava e... cartaz no poste. Aí você fazia as Editando filipetas no lugar pra distribuir no colégio. Pra ficar na saída Porque do colégio integrante. o bar que você ia tocar não tinha uma gráfica pra fazer os negócios. Você ia lá, comprava sulfite amarelo e fazia os negócios, levava na gráfica, na copiadora pra tirar os xerox. Fazia um, né? E tirava Um, xerox tirava do resto. xerox, Daí na isso. porta do colégio. E o que era mais impressionante é que você espalhava, sei lá, 10, 12 cartazes no centro, assim. Nos postezinhos, né? Cara, a gente não sabia que era feio colar, Sim. mas colava. Sim. Aí fazia 200 panfletos, cara. E lotava o negócio. Hoje, cara, você tem rede social, você tem
3.000 pessoas na tua rede social, cara. Você vai anunciar que você Não, o vai fazer exemplo disso é quando o Linus era na Alameda Cabral. um show lá, Nossa. cara. Os boca a boca que Porra, não rolava, vai ninguém. você passava no poste ali, tava a programação do mês. É. É verdade. E o Linus, Tava cara, um lotado o exemplo Linus. que passava lá, tava cheio. Cara, a gente foi tocar no Linus, esse som punk uma vez, que não era cheio de punk, domingo à noite, lá era uma loucura. A gente foi tocar no Linus, cara, o palco era as mesas de sinuca. É? Eu falei, porra, vamos botar a bateria, o amplificador em cima da mesa de sinuca. É. O cara Linus. não dá nada. Os bêbados vêm no meio da semana, jogam com a mesa rasgada. Foi uma vez que o palco foi feito com caixa de cerveja, num show do Infernal. Nossa, cara. 1994, isso. O Puta punk merda. em Curitiba começou em 83 com o Beijo à Força e eles ensaiavam no Linus. Uhum. É, o Só Linus que, era um... falando em punk, tem um fato interessante para contar. Provavelmente a primeira banda punk do Brasil surgiu em Curitiba. Foi em 78, uma banda chamada Carne Podre. O vocalista era um inglês que veio morar aqui em Curitiba e trouxe, né, na bagagem os discos das bandas, que era o movimento Sex Pistols. Sex Pistols. É de 76 ou 76. 77 Sex Pistols, 76 foi o Ramones, God Save the Queen foi o E 77. ele chama-se Kevin Gillis, ou Gillis, não sei a pronúncia. O Luiz Groff na guitarra e não lembro o nome dos outros integrantes. E em São Paulo, o Clemente dos Inocentes teve uma banda punk, se não me engano, chamava Restos do Nada, também Restos do surgiu Nada. em 78. Daí eu tentei descobrir em que mês cada uma das bandas surgiu, não consegui descobrir. Então eu não sei quem surgiu antes, foi a primeira banda punk do Brasil, a do Clemente, ou a Carne Podre aqui de Curitiba. Daí saiu, depois do Restos de Nada, saiu Olho Seco, Condutores de Cadáver. Cada nome E legal. daí depois... Cólera também. Cólera, acho que isso é dessa época. Cólera ficou E aí, famosa. e aí veio o Rato do Porão, que daí o João Gordo Daí conhecia veio aquela essa coisa, galera, Anões de Jardim. aquela cena ali, toda essa aquela galera cena aí. de São Paulo que Isso, virou isso. isso aí. É. Que isso aí tá retratado no documentário do Gastão, o Butinada. Que Gastão. tá também na internet. E tem um documentário feito pelo Darwin, aqui de Curitiba. O Darwin Dias, ele era de qual banda? Ele era dessas bandas punks, cara. Indigentes, talvez. Pode ser. E ele fez um documentário chamado Punks na Cidade, dividido em 4 partes, tem no YouTube. Tá no YouTube? É só a parte 3 que não tá, porque um dos caras que apareceu lá, encrencou com ele achou melhor tirar. Ele entrevistou os caras o guitarrista do Inocentes, Ronaldo, não vou lembrar o sobrenome, entrevistou uma galera lá de São Paulo e daqui de Curitiba. O Ferreira foi entrevistado também, daqui, que era do Beijo à Força. Cara, é sensacional o documentário. E o Darwin, ele não é da área, mas fez, que é o lema punk, né? Do it yourself, faça você mesmo. Uhum. Então eu acho legal isso, cara. Você ter vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. E o Darwin, mesmo sem ter experiência em comunicação, em cinema, tá, ele fez e ficou espetacular, cara. Legal. O Às documentário vezes é muito legal bacana. a visão fora do... do Ele circuito. contextualiza, contando isso. o surgimento do punk na Europa, nos Estados Unidos, e como é que foi aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, não, aqui no Brasil, né? Curitiba, São Paulo e outras cenas. Curitiba teve uma coisa engraçada no comecinho dos anos 90, assim, durou muito pouco isso. Mas Curitiba acho que foi a única cidade do mundo que tinham 2 movimentos punk. Lembra disso ou não? Tinha 2 movimentos punk, os caras se matavam entre eles. Isso. E o engraçado, cara, é que existia o movimento Ali na anarco-punk 15. JL, Ali na da 15, Juventude, na 15, se pegava da na 15. Juventude Libertária, que eram os punks mesmo, cara. Que é os caras que vinham Na lá rua, no final dos anos ficavam, 70. né? Era os JL que eles chamavam, né? O JL. movimento anarco-punk. E aí tinha um outro movimento punk, que era os Punk 77, que andavam com os skinhead, uma coisa muito louca. Punk que andava com skinhead. E aí diz que nasceu, na verdade, isso aí, esse movimento 77, nasceu de uma turminha de rebelde do Juvevê misturado com Batel ali, que resolveram fazer moicano e sair fedido de punk na rua, assim, viraram os punks. Contrário aos punks de verdade, né? Aí então, o que acontecia? Dissidentes. Você ia no Syndicate, tava todo mundo lá. Todo mundo lá se abraçando. todo mundo lá. Todo mundo lá. Não, mas se chegasse, cara, todo mundo podia se abraçar. Agora, uma coisa eu lembro, se encontrasse, cara, Na rua. movimento JL não, ou isso, 77 em isso. qualquer lugar, Não dava. aquilo não era dava, um não dava. problema. Aquilo Eu era um lembro, problema sério. eu lembro de uma dessa daí. Eu não lembro qual dos movimentos, mas aconteceu uma dessas no Syndicate, eu me lembro que tava indo embora.
Que aquelas coisas... Agora eu vou falar, minha mãe, né? Meu pai já faleceu, mas enfim, minha mãe ainda... Posso apanhar ainda. Talvez ela nem veja. Não, vai ver. Então eu falava que ia dormir na casa de amiguinha, essas coisas a gente ia no Syndicate. Aí, enfim, lá, cara, indo embora, quebrou o pau. Quebrou o pau, se encontraram lá e o pau quebrou, cara. A galera... Mas aquela coisa, lá fora do bar e acontecia muito disso. Mas... E o próximo lançamento do senhor escritor? Agora vamos falar com o escritor, né? Vamos falar coisa séria agora. Vamos falar coisa séria. Obrigado pela pergunta. É sempre bom falar de o filho mais novo. Futuros. O filho mais novo. Eu tô já em fase de revisão do projeto gráfico de um livro chamado 500 Frases da Música do Mundo, que são frases extraídas exclusivamente de letras de música. Então eu comecei a... Bom, eu coleciono música desde criança e sempre prestando atenção na letra, porque sempre fui ligado, né, em palavras. E daí eu comecei a coletar despretensiosamente no computador, assim, frases que eu curtia. Por exemplo, a primeira do livro é uma do John Lennon, que diz assim: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Uma música que ele fez na carreira solo dele chamada Beautiful Boy. Essa frase, é verdade. Daí tem aquela do Bob Marley, que eu falei no começo da entrevista. Tem uma frase do Daír José, Olá. que é o cara da música brega, que eu adoro ele. Pare de que tomar diz assim, a pílula. Não é essa. Essa é boa também. Essa é boa. A frase dele é assim... Essa é a música da minha infância. A frase dele é: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Tem muita gente que acha que a felicidade é um... É eterno, um né? estado permanente, cara. É verdade. Mas dizem os cientistas que isso é insuportável. Ninguém aguenta ser feliz o tempo inteiro. Ininterruptamente. Com certeza. Então eu comecei a coletar essas frases... Depende do que você usa, né? Mas você consegue. Eu comecei a reunir as frases de músicas que eu já me chamavam a atenção. E daí eu falei, cara, eu vou abrir o leque aqui, vou fazer pesquisa também de outros estilos. Então, na coletânea tem, que eu estava conversando com você antes da entrevista, Sim. tem frases extraídas de blues, de reggae, rock, MPB, samba, Todos música os brega, estilos. música tradicional da China, da Macedônia. Achei assim... Eu vi aquela a última lá na ordem alfabética. Era em árabe? Armênio? Pode ser, sim, armênio. Tem que daí tá traduzido música tradicional. Tem que tomar um ar aqui daí, né? Achei bem legal. Mas música então, pop. Então preparar isso daí, próxima vez, vamos trazer pra cá. Acho que lá por junho ou julho eu lanço esse livro. Então, Eduardo, você já sabe que está com a agenda marcada aqui, né? Junho, julho, será um prazer. Junho, julho, o senhor aqui. estará de volta. Maravilha. Vamos fazer a parte 2. Aliás, pelo que a gente conversou nos bastidores aqui, a gente tem que fazer umas 4 edições para você, né? Mais ou menos. Tem muita coisa para contar aí. O meu último livro é um livro de causos. Que o caos é uma... Não chega a ser um gênero literário. Sim. Mas ele ele tem as suas especificidades. Não é um conto, porque não tem a profundidade psicológica. Tal. Claro. Ele se assemelha muito à piada. Só que o caos é como se fosse uma piada sob medida. É uma piada com CPF. Como se fosse uma coisa contada por alguém. Uma história protagonizada Sim. por alguém, né? Uma pessoa com nome, sobrenome, um determinado local. Claro. Algumas pessoas, eu mandava o caos para elas e falava, escrevi aqui teu caos. Ele falou, cara, publica só, omite o meu nome. Foi um pseudônimo. Que nem tipo que a gente tava assim, conversando antes. Tipo assim, negócio o de caos... churrasco. Peraí. Churrasco, essas Isso. coisas. Tô entendendo que o caos é um sinônimo de Dolang, Isso quer né? dizer, É um Dolang. Tem a ver, tem a ver. Dolang, é isso Tem aí. a ver, né? Tudo É. termina no Dolang. Tudo termina no Então, Dolang. o que acontece? A minha família é do interior do Paraná, meu pai é de Tibagi, famosa cidade do Cânion, do Guartelá, o Sim. 6º maior do mundo. Cidade carnavalesca. Então, eu coletei muita história desde a minha infância. O processo do livro das frases, da música e de caos foi a mesma coisa. Eu ia armazenando na cabeça ou anotando ali num pedaço de papel, num arquivo de Word. Quando eu vi, eu falei, cara, eu tenho já um conjunto aqui de histórias de causos ou de frases, né, do livro de frases, Certo. que eu já posso montar uma coletânea, reunir, formatar um livro, contratar um designer amigo e fazer um projeto gráfico e mandar imprimir e lançar mais um livro. Legal. Então, nos causos, eu viajei, quando eu era publicitário, começo dos anos 2000, eu ia muito para Guarapuava a trabalho,
e conheci lá um radialista, o Vanderlei Souza, que contava histórias, cara, que a gente chorava de dar. Chegava a dar dor no estômago e na mandíbula, de tanto dar risada. E os casos, muitas vezes, eles acontecem sem querer. Sim. A pessoa se equivoca ali na linguagem, no jeito de falar e acidentalmente cria uma coisa engraçadíssima. E no interior é diferente daqui, mas tem casos de Curitiba. O curitibano dizem que é meio fechado e tal, mas não é bem assim. Tem histórias muito engraçadas. Nada, o Renato. Histórias do Reizinho Ascioli, nosso querido amigo, que infelizmente nos deixou, né? Saudoso Reizinho. Tem histórias impagáveis do Reizinho. Então também eu fui para Londrina, Maringá, então eu consegui coletar histórias de diversas regiões, várias regiões do Paraná e tão contemplado. O livro de causos tem 200 e poucas páginas. Todo ilustrado, colorido. Isso é importante. Ilustrações do César Marquezine, né, que é um grande ilustrador, cartunista, publicitário aqui de Curitiba. Então ficou bem legal o livro de causas. Aí, ó, então já dá para mais uma. Mas então, Eduardo, é isso. A gente tá, né? Finalizando. Triste, Infelizmente. chegando ao fim. A entrevista tava tão legal que a gente estourou o tempo. O Guilherme tá olhando com cara feia pra gente lá na sala. O técnico aqui do Orbe. Bicho, olhando aí, a gente vai ter que dar tchau, hora de morfar, não tem jeito. É isso aí, é hora de dar tchau. Que pena, né, Guilherme? Guilherme quer dormir, pô. Que bom que vocês gostaram, fico feliz, espero que os ouvintes também, os espectadores, né? Os Dolangers, os Dolangers curtam, né, essa conversa. E quero sim voltar quando lançar o livro de Fraga. Mas com certeza absoluta, cara. Você vai voltar, vai pra agenda já. Um mega prazer receber você aqui, conversar, escutar esse papo todo, dividir essa experiência toda. Cara, sensacional. Prazer mesmo. E quem quiser cópia do livro, o livro impresso eu não tenho mais, já está esgotado. Mas eu tenho ele em PDF. Posso passar gratuitamente para quem quiser. O Lincoln também tem. Olha que legal. É só entrar em contato com alguém de nós e pedir que eu mando Vamos fazer o seguinte. PDF completo se você quiser, a gente deixa na tua entrevista. O link. Passa o link para nós depois, tá a gente coloca coloca e deixa lá. A gente coloca no YouTube a hora que sair, fica assim, lá o contato meu, né, o e-mail, o Instagram. Nós colocamos lá, pode deixar. Com certeza colocamos, sim. Pode deixar. E é isso então aí, é isso. E agradecer mais uma vez. Maravilha. Bom papo, boa conversa. Degustar. Dá o presente do cara, senão o link já leva embora, rapaz. Cara, esse é o problema. O presente do convidado tem que entregar pro cara antes de acabar. Vou degustar com a minha querida namorada, Cíntia. Isso aí. Maravilha. E depois eu faço a resenha. Faz a resenha. Dos taninos, do recheio, o retrogosto. Vai lá na Decanter e pegue mais uma dúzia desse lá. Demorou. Já que é um Dolanger. Mas é isso então. Eduardo, mais uma vez, obrigadão. Né? Encerramos mais esse episódio aí. E com certeza vai voltar, né? Contar mais histórias para nós aí. Eu que agradeço. Soube que eu fui o terceiro entrevistado, então para mim é uma honra ser chamado já entre os primeiros convidados. Com certeza. E desejo vida longa pro Dolang Videocast, com certeza. Obrigado. Valeu, é isso, pessoal. Então, estamos encerrando aí mais uma noite. Obrigadão. Tino, se despeça. Obrigado, galera. Valeu, galera. Até o próximo. Obrigadão. Valeu, até o próximo. E é isso aí. Até o próximo. Tchau.